É abordar as coisas que... Abordar algumas coisas que podem causar ansiedade. Lógico, existem muito mais coisas. E pode ser o ímpeto da pessoa também, que é bem agitado. Tem pessoas que já são agitadas por si só. Não quer dizer também que tudo seja ansiedade. Tem pessoas que têm mais energia mesmo. É comum também para algumas pessoas querer fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo. E nem sempre isso é ansiedade, né? É dinamismo, a multiplicidade da pessoa, às vezes o encargo da pessoa, a profissão. Ela tá tão calma que saiu. Já já volto. Às vezes os afazeres do dia a dia requerem que a pessoa tenha uma certa carga de adrenalina, porque tem que cuidar de casa, do trabalho, de não sei o que, tudo junto, né? E aí já não é ansiedade, a gente tem que definir bem o que é a energia, o dinamismo que a gente precisa no dia a dia para fazer nossa, afazeres, cumprir nossas metas, e o que é a ansiedade de querer algo e não ter, o que é gerado, por exemplo, por expectativa, ou chegamos numa época que às vezes a pessoa está tranquila, sem pensar em nada, sim, Olivia, está tranquila, sem pensar em nada e começa a ter sintomas de ansiedade, sendo que não parece que tenha algo que tenha ativado algum gatilho. A pessoa está tranquila, daqui a pouco começa a taquicardia, alguma coisa. Quer dizer algo, Olivia? Não, 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 estou prestando atenção. Achei Ah, tá interessante essa questão da dinâmica, né? Dinamismo. Nunca pensei que era sempre ansiedade, mas é muito mais natural, né? A pessoa ser é, dinâmica também. E a gente ter essa dificuldade de conceituar, né? tem que perceber bem, né? A senhora Olivia, como professora, tem que mediar diversas situações, né, dentro de sala de aula. E isso traz com que a pessoa esteja atenta a milhares de coisas ao mesmo tempo e tenha que ter, né, uma intervenção, às vezes, imediata. Então, Sim, sim. isso traz um grau de atenção muito grande, né? Isso faz parte da profissão, tanto de quem está na área da segurança, vou dizer mais enfaticamente dos policiais, na área da saúde, quem está na área dos cuidados, como uma enfermeira que está ali nos cuidados paliativos, como quem está na área da educação, que é também policial, enfermeira, exorcista e tudo É mais. tudo. É tudo. Somos tudo. Isso. Só que todos nós temos uma vida pessoal, que cada vez menos temos tempo para cuidar disso devido à sociedade. Todos nós também temos uma vida amorosa, temos uma vida espiritual, temos, enfim, são tantas coisas que nós temos que ser ao mesmo tempo, que a gente só esquece de ser a gente mesmo. E é nessa hora que a gente esquece de ser a gente mesmo e bate aquela ansiedade, aquelas vontades, aqueles desejos. Ah, queria viajar, queria descansar, eu só queria agora deitar e dormir o dia inteiro. Se isso acontecer por 1, 2 dias, é normal, é cansaço, é um momento de reset. Nosso corpo precisa de reset também. A sociedade não dá tempo da gente descansar. Os animais fazem isso, eles hibernam. Se você, quem tem um pet, pode perceber um pet assim, um cachorrinho, um gatinho, eu não gosto de chamar de pet, né? Mas que tem um cachorro, um gato, enfim, percebe que tem dia que o animalzinho está mais agitado, tem dia que está mais quietinho. Nós também somos assim, só que devido a como foi construída a sociedade, a gente não tem esse tempo. Tem dia que a gente dorme, acorda bem, espontaneamente, 5 da manhã, a gente está bem desperto, alegre, cheio de energia. Tem dia que a gente dorme o mesmo tanto, acorda,
e está cansado, queria dormir mais 1, 2 horas. Então tem essa questão, tem a influência dos astros, e tem uma coisa que é muito importante, e não foi dito ontem. Falei que somos o país mais ansioso do mundo. Pelo menos campeão em alguma coisa. Preferia que não, nesse caso. Essa ansiedade que a gente sente é nossa? Ou a gente está captando do nosso entorno? A internet, a internet é muito aberta. Mas grande parte da, da mídia, seja rede social ou até mesmo algum programa televisivo, como filme, série, eles provocam em nosso cérebro questões de ansiedade. Quer ver uma coisa? Isso desde antigamente. Você assiste uma novela, capítulo por capítulo. O capítulo termina quando? Quando tem algo para acontecer de importante com algum personagem, alguma situação para explodir e tudo mais. Isso é feito intencionalmente para prender sua atenção, para que no dia seguinte, naquele determinado horário, você esteja ali valendo a pena ver de novo, para ver o que é a continuidade daquela história. Olha o nome que é utilizado, entretenimento. O que quer dizer essa palavra? Te entreter, prender sua atenção. O marketing, hoje ainda mais o marketing digital, mais os algoritmos da inteligência artificial, são voltados a prender sua atenção. Desde a infância. É usado cores, animações, bichinhos. Eu estava lendo um texto que faz um comparativo dos desenhos dos anos 80, que eu sei que a gente tem um pouquinho mais de 20 anos, a gente já assistiu, como eles tinham um senso de ética, uma lição moral em cada desenho. E os de hoje em dia, eles mudam de cena muito rápido. Não dá tempo nem de assimilar o que o personagem está fazendo. As telas mudam a cada 1, 2 segundos. O dinamismo. Nosso cérebro vai acostumando com esse não estar presente no agora. A ansiedade não estar presente no agora. Não estar presente com os nossos pensamentos, não estar presente com as nossas emoções, não estar presente com nossos sentimentos. Vamos dizer a questão da música. As músicas de hoje, sem julgamento. Cada geração tem a sua música. A gente percebe que está ficando velho quando a gente para de falar mal dos velhos e começa a falar mal dos novos. A gente mudou de geração. Mas o que acontece? Normalmente, alguém consegue escutar um João Gilberto hoje em dia. Ele toca lá uma nota de violão, tim, daqui 3 dias ele toca outra nota. Fala 2 palavras, em 1 mês acabou a poesia. Aquela Brazilian Jazz, aquele maravilhoso MPB. Estou falando assim, ironicamente, né? Veio na cabeça João Gilberto, faz tempo que eu não escuto, deu até vontade agora. Mas é dessa maneira. Então, a música que nos é transmitida, a música que acompanha propagandas, a música que acompanha seriados, a questão da tela, os efeitos especiais. Cada efeito, cada ilustração, cada vez que a resolução gráfica aumenta, isso muda nossa percepção. São muito mais informações em nosso cérebro.
Quer ver uma coisa que dá ansiedade que parece inocente? Eu ligo o Facebook, e meus amigos de 30 anos estão tudo mais novos do que quando eu os conheci na foto com os aplicativos. É sério. Eu conheci eles com 18, 20 anos, 20, até 25, mais ou menos isso. Essa faixa etária, sabe? Final da adolescência. Eles tinham a fisionomia daquela época. Eu olho a foto do perfil hoje, eles estão mais novos do que quando o conheci. O que que é isso? A gente... Não estou falando de usar filtro, nada, e nem estou julgando. É uma tendência, né? Tendência. Tudo é tendencioso hoje em dia. É, a pessoa quer se parecer, aquela busca eterna pelo elixir da juventude, que sempre ocorreu na humanidade. Aí a gente tem uma ferramenta tecnológica que faz com que a nossa aparência elimine rugas, elimine bigode chinês, tire papada, o rosto fique mais magro, algumas partes aumentam, outras partes diminuem, tanto homem quanto mulher. Você vê lá uma pessoa que você conhece pessoalmente, de repente a pessoa está com um ombro de quase 2 metros. Porque não estica só o rosto, você estica o ombro, estica a perna, encurta, essas coisas. E aí o que acontece? A pessoa se apaixona por aquela imagem. É um narcisismo ilusório. Isso está acontecendo muito na juventude. E aí quando a pessoa olha para o espelho e se depara com a própria imagem, ela não gosta do que vê. E aí ela fica numa busca incessante para que ela atinja aquele nível que ela construiu no aplicativo. Estou dando só um exemplo, bem raso. E isso causa uma ansiedade, uma ânsia de querer ser aquilo que ela construiu de forma virtual. Toma esses esteroides, anabolizantes e tudo mais. A questão da sexualidade está causando muita ansiedade também. Os relacionamentos estão causando ansiedade também. Hoje, garotos de 20 anos, 20, 18, 25, estão tomando qualquer tipo de suplemento que dá uma vitalidade maior na sexualidade para se parecer. Não, eu consegui ali ficar a noite inteira pronto para o que deve vier. Vou falar dessa maneira. Debaixo de diversos tipos de remédios aí artificiais que fazem isso. Uma hora o organismo acostuma, fora que ele vai se deteriorando. Então, fora a questão da pornografia, eu não estou falando da pessoa ficar entrando em site pornográfico, em grupo pornográfico. As músicas estão pornográficas, os programas estão pornográficos, o corpo, não só feminino, como masculino, e é de forma geral, é tanto marketing quanto comércio. E a pessoa olha para o seu corpo e não se sente bem. Baixa autoestima. E aí há aquela corrida para se deixar o corpo no estereótipo que a pessoa julga que pode ser atraente para outra pessoa. Não importa mais quem você é. É o que o meu corpo apresenta, é o que as pessoas vão buscar. Então, se vai para a academia, não para se buscar saúde, para se buscar um ideal que é algo com uma visão comercializada. Olha quantos fatores tem na sociedade, no nosso cotidiano, que trazem ansiedade. A gente acorda de manhã atrasado. Como assim? Como que é se acorda atrasado? Sem respeitar o organismo biológico.
Quem não dorme bem e não descansa o corpo, não recebe a energia necessária, o funcionamento do organismo não é o mesmo. E a pessoa fala, nossa, eu tenho uma reunião às 7. Tem que chegar 15 minutos antes para aprontar a sala. Aqui já dá um taquicardia natural. Alguém que vai trabalhar amanhã, que já sabe que o ambiente está conturbado, vai porque tem um salário a receber. E se não receber, aí lascou-se. E aí, com o mundo virtual, depois do 2020, né, os trabalhos, eles aumentaram. Você tem a carga presencial e a carga remota. Você trabalha 2 vezes mais. E o ganho está devasado, lógico. Isso causa ansiedade. Ansiedade não é só estar no meio da manhã. Ansiedade é querer algo que você não está alcançando. Ontem eu li o que quer dizer ansiedade. É uma expectativa que a gente cria com nossos pensamentos, nossas ilusões para atingir algo e se ilude que não tem. Eu não vou entrar no contexto do que é a vida e qual é o objetivo da nossa encarnação aqui. A pessoa que está mochilando pelo mundo fazendo voluntariado está cumprindo sua missão? Será que ela vai evoluir? Que é o objetivo da vida? O, entre aspas, hippie não existe mais, né? É uma ideia. O cara que está ali na praia, ali andando de bicicleta, vendendo brinco, não vai evoluir, não está tendo seu aprendizado de alma. Porque que a gente acha que só aquilo que a gente construiu é o caminho. Lógico, cada pessoa é uma pessoa. Temos nossos anseios. Pior de tudo que se a gente morre, tem 3, 4 já nomes. Já está até na lista já. Só esperando a gente morrer. E olha que o pessoal ainda vai brigar, viu? Aquele botãozinho ajuda contra a ansiedade. Vou fazer o que eu posso. Ah, mas não vou atingir meta, não vou atingir a cota. A pessoa que trabalha com aplicativo de carro, moto, seja o que for, ela entra no frenesi. Antes a gente entrava no frenesi só do trânsito. Estou no trânsito, vai abrir o farol, vai fechar, não? Aquela coisa de cidade grande. Agora está diferente. A pessoa pega uma corrida, com um valor que mal cobre a gasolina. Ela está no meio daquela corrida e já aparece outra, ela não se dá tempo nem de ir no banheiro, nem de comer. E se ela recusa, eu vou chegar num outro ponto, tá? Por isso que eu peguei esses aplicativos, motoristas de aplicativo. E se ela recusa aquela corrida, a pontuação dentro do aplicativo cai. Ele deixa de pegar as melhores corridas e vai pegando aquilo que ninguém aceita, direcionado pelo próprio aplicativo. Pontuação. Se você vai fazer uma compra, qual a sua pontuação? Se você vai abrir uma linha de crédito, qual a sua pontuação? Se você vai fazer um estudo acadêmico, chega no final, qual foi a sua pontuação? E aí a gente fica limitando esses pontos. A gente sustenta uma sociedade que nos oprime e fica lutando contra essa sociedade que a gente mesmo limita.
A gente só tem agora escolha. A única coisa que a gente tem para doar é o nosso tempo e energia. É disso que é constituída a vida. Tempo e energia. Isso é dado por Deus num tempo limitado. E o corpo tem um prazo de validade. No que você está investindo? Qual a importância que você está dando? E aí, como a gente não está ouvindo a nossa alma, está ouvindo só o sistema, que já foi moldado para isso mesmo, é que a gente fica ansioso. Aliás, sem café não funciona. Vai lá, toma um café. Ah, não é café. Só tem 20% de café, o resto é coisa que deixa mais ansioso. Ah, mas se eu comprar um gourmet, tá, tem 30% de café. Pode ser arábico, ah, esse é mineiro, esse é do Mato Grosso, esse é do Sul. É, com gota de chocolate. Ah, que delícia. A gente não tá nem mais se satisfazendo na hora de se alimentar. Uma coisa é comer, outra coisa é se alimentar. Essa ansiedade se conecta com o seu corpo e percebe a energia. Percebe a energia do agora. Agora é fácil. Está quase na hora de dormir, a gente está aqui numa reunião. Mas você vai treinando isso no dia a dia. E a gente fala, ó, respira, é ensinado até nas empresas. Para, consultoria terapêutica. Para, respira. Conta até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pronto, já, volta. Já teve seu momento. Ou vai contando enquanto vai fazendo. Professor que lida com 30 crianças, cada uma com sua diversidade, sua multiplicidade. Ah, só 10 minutos de lanche aumenta a carga horária. Quem trabalha no funcionalismo público, tem 3 aqui. Regina também. Mas a Regina é um trabalho sossegado. Eu não vou falar do seu trabalho, não, que você não autorizou isso. Ela trabalha com criança também. É no ambiente. Pode falar. Psicóloga da Fundação Casa. É um trabalho tranquilo. Elas É. são ótimas. Aham. Hoje você me falou como elas são ótimas. É, elas estavam fazendo pole dance no beliche e quase se mataram. É, normal. É uma briga. Tá? Respira, Regina. O cabelo da Regina é preto, tá? Ficou vermelho com o trabalho. Vamos fazer assim. O que vocês fazem para não serem ansiosos? Fora que a questão hormonal da mulher, ela já se altera várias vezes por dia. E em cada fase da vida, ela borbulha de uma maneira. E alguns hormônios borbulham a vida inteira. O que muda é a condição mental e, às vezes, a questão corporal. Mas o hormônio borbulha a vida inteira. Seu ponto de vista cria sua realidade, só isso. Para acrescentar. É diferente do homem cético, seco, constante e linear. E, de certa forma, cabeça dura. Porque é assim que tem que ser. Eu fui criado assim, porque se eu não fizer assim, o que vão pensar de mim? Você não acha que tudo isso que eu estou falando afeta o estado mental e emocional e traz ansiedade? A gente busca ser aquilo que a gente não é.
Regina, o que mais te dá ansiedade? Eu preciso do microfone. Ah, não sei, depende do lugar, né? Se é em casa, as coisas da casa, né? Da faculdade, né? As coisas que eu vou caçando. E no trampo, as meninas, né? As coisas que eu tô fazendo. Relatório, fórum, e elas aprontando, né? Aí tem as Não, questões só não faz emocionais. nada, você só é psicóloga. Eu sou psicóloga, assistente social e tô fazendo ciências da religião. Ah, que legal, beleza. É igual a Olivia e a Ana Cláudia, só são professores. Isso é Nossa, bom. mas professor dá um trampo. Eu vejo minha filha aqui, é um trampo do caramba. Não, não é isso, não. Eu estou falando como a sociedade vê. Aí o É, que acontece? Aí a gente pega a nossa causa de alma, a nossa missão na Terra. E fora tudo que o governo faz, fora tudo que a gente passa no dia a dia, a sociedade vai desvalorizar. E você não está ostentando um carro importado, adquirido de forma duvidosa. Porque você conseguiu seus bens trabalhando e não se relacionando amorosamente com alguém. Isso frustra. Aí você quer ser, quer ter e trabalha duro para isso. eu E acho que não, são os valores da gente, né? Porque eu já ouvi até de pessoas que eu me relacionei. Ai, pra que que você estuda tanto? Isso faz parte de mim. Estudar faz parte da minha vida, de quem eu sou. Regina, é assim, eu não estou falando de você, estou falando de modo geral, mas é assim, trazer a luz, a gente busca a luz, Deus é luz, luz é conhecimento. O conhecimento preenche a alma. A gente é um dos momentos na vida que a gente fica alegre com a gente mesmo, em bem-estar, quando você se torna consciente de algo que você não sabia. Quando você compreende algum funcionamento do mundo, quando compreende o contexto histórico que foi construído algo, quando compreende, adquire conhecimento de como calcular as arestas de algo que parecia tão insignificante, que tudo está correlacionado. Não tem como falar de arquitetura sem falar de psicologia. Parece estranho, mas é verdade. Uma pessoa de arquitetura para construir um projeto, não estou falando do engenheiro, engenheiro é outro contexto também, está tudo envolvido. Ele tem que entender como que é aquela sociedade, como vivem aquelas pessoas. Ele precisa entender de geologia e tudo isso. Aí tem aquela briga que se subdividiu de design interior. É uma coisa muito pessoal, individual. Tudo isso tem psicologia. E para tudo isso tem alguém ensinando. Eu estou buscando puxar algo aqui. A energia de vocês já mudou. A ansiedade que está vindo aqui nesse momento, vocês vão rir. É bom que provavelmente com esse riso libera. É de largar tudo isso, pegar a estrada, encher o tanque do carro, da moto, que seja, pegar a estrada, onde acabar a gasolina, se jogar numa barraca e deixar a vida acontecer. Se o caminhão passar por cima, que passou. Não é assim, relaxa. É a energia que está vindo. É como se a gente quisesse pegar nossa vida, amassar num bolinho de papel assim, jogar com todo mundo junto, com família, com casa, com tudo.
jogar assim, ah, de quem que é esse grita? Da alma ou é uma fuga? Essa vontade de fugir é uma fuga ou é um grito da alma? É importante saber isso. Acho Eu que é só, os dois. Os dois. talvez não. Ai. Eu só não faço porque eu não tenho dinheiro. E quando a gente está se subsidiando, de certa forma, com tudo quitado, de forma linear, e mesmo assim tem um vazio. É estranho como, para que direção está tomando esse programa de hoje. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo isso e vou trabalhar de terapia. Eu gosto da interação humana, vou cuidar de pessoas e me reconhecer com elas. Eu sei algumas técnicas, abro um espaço e, enfim, dou curso, atendo, aplico um chocolate. Se você conversar com os terapeutas, eles estão loucos para amassar o papel e pegar o cartão. Sério, não estou falando de mim, eu não quero pegar cartão. Eu nem queria ser terapeuta. Tem uma, só para encerrar essa parte aqui, a gente entra numa metodologia ativa. Vou falar metodologia ativa, não posso falar a palavra ativa, tem professor aqui. Essas vontades e desejos que nós temos, eu postei isso no status hoje, para cutucar, são nossos ou de um personagem que a gente criou para lidar com esse mundo? Quem sou eu e quem é o personagem que eu criei? Nesse último um ano, está completando um ano agora, eu fiz como experiência, eu me coloco como experiência no laboratório. Está sendo gravado, mas eu vou falar. Eu me coloquei propositalmente o oposto de tudo que eu fiz como terapeuta. Não me vesti como, não falei como, não fui a reuniões como convencionais. Só para ver o que acontecia. Para perceber se alguém me via pela essência, sem julgar o rótulo. Me lasquei pra caramba, entre aspas. E ficou todo mundo querendo me salvar. Agradeço, obrigado. Pode ser que me salvaram, mas essa foi a minha corrida de carro com gasolina. Fui até onde deu. No meio do caminho aconteceu um monte de coisa que eu não esperava. Compreendo que faz parte do caminho. Meu pai morreu, mudei de casa. E muitas outras questões. Foi uma luta contra a ansiedade? Não. Foi uma busca de saber quem eu sou. Eu pus até um rótulo, como se eu fosse uma garrafa, para andar por aí. Todos os políticos, pessoal do marketing, eles têm como base que está ali, não está aqui. Um livro chamado Arte da Guerra. Já leram?
Mas vocês põem em prática. Vocês põem em prática. Manter a calma, deixar o que é do outro com o outro. A gente trabalha com o ser humano. Eu sou emotivo. Não tem como eu me sensibilizar. A pessoa está se enforcando na minha frente e ainda que está querendo me enforcar eu também junto porque não quer morrer sozinho. Enquanto uma pessoa está se enforcando na minha frente, tem cinco pondo uma faca nas minhas costas. Se você manter a calma, se esvaziar, as facas não atingem. E a corda não aperta. A corda só aperta quando você puxa. É assim que se faz o nó. As três aqui conhecem o Não Sem Fronteiras. Estou falando só porque pelo menos 5 minutos por dia assim mesmo. Essa parte aqui não vai ser falada. Quem vai falar essa parte é a energia que está vibrando no corpo de vocês. Eu não posso dizer nada. Vai limitar tudo isso. E se você se focar nessa expressão, você já sabe qual que é o destino. Se coloque no zero. O principal nesse momento, para não ser ansioso, é eliminar toda e qualquer concepção de controle da raiz. Eu não controlo os outros, eu não controlo o trabalho, eu não controlo os gastos. Ah, mas é administração financeira. Calma, não controle os gastos. Se você se esvazia, você se torna consciente. Vou repetir. Se você se esvazia de todas as concepções, você se torna consciente. E aí você percebe seu corpo que é consciente. Seu corpo sendo consciente. Você percebe aonde dói. E se alguma parte do seu corpo está doendo ou manifestando algo em desequilíbrio, tem algo ali. E se você estiver vazio, em estado de observação, você consegue, sem julgar o que é, se é bom ou se é ruim, enxergar o que é isso. A energia tem uma informação. Não precisa ser ouvida, falada, degustada. Só acessar. Essa informação pode estar aí há muito tempo, esperando que você escute. O corpo fala. Aliás, até um bom livro. Não julga a situação. Vocês estão conseguindo olhar para si mesmos. Quando você fala olhar para si mesmo, não é um ultrassom, uma ressonância. É ter consciência da sua encarnação na Terra, essa dádiva que só é possível através do corpo que nos foi cedido. O nosso corpo é manual, temos que lê-lo. Ele é um manual de instrução. Né? Não é tão complexo.
Ele tem 7 sistemas principais. Eu não estou falando da medicina ou anatomia. Que são nossos centros de energia. Cada parte do nosso corpo está associada a algum aspecto comportamental, mental, emocional. E sim, claro, físico, endócrino. As partes que estão doendo ou que estão com nó. Qual que é mais emergente? Qual está apontando mais? É na nuca, no pescoço, nas pernas? Só reconheça, não lute contra. Para você ler, você tem que olhar a página, passar letra por letra e ter interpretação de texto. Faça isso com essa energia. Apenas leia. Observando, ela se revela. Quando surgiu isso? Não luta contra. Pode ser que agora que você deu a oportunidade, ela possa ir sozinha. Tudo que pode ir sozinho, seguir seu caminho para a evolução, por favor. Com a permissão de Deus, vá. Tudo que tiver informação para o aprendizado, por favor. Com calma. Parcimônia. É velhos. A gente não tem que digerir nada. Só deixa aí. Assim como o nosso corpo faz com a parte física, ele absorve as vitaminas, elimina as toxinas. Essas informações, emoções também. O corpo vai assimilar só o que é bom. E o que não for, naturalmente. Peço para que vá para a Terra. Planeta Terra, por favor. Absorva dos nossos corpos os insumos. Corpos, cedam a Terra, o que a Terra pede. Deixa aí. A Terra vai trabalhar esses insumos. Transformar em adubo, algo que seja necessário. Não prende, né? Eu acho que esse formigamento não é circulação, nem triglicéridos. A sua energia voltando a circular. Ah, mas tá doendo mais. É porque tá movimentando até a raiz. Se eu falar, vocês vão reparar, mas parece que nem respirando a gente tá, né? Agora eu falei, voltou. A gente se alimenta de energia. Não guarde, deixa fluir. Se você guarda as moedas, aquelas pouquinhas coisas, você não tem trocado por pedágio. Para que ansiedade se tudo tem sua hora para acontecer? Vem uma frase aqui que é um tapa na cara. Se fazer o quê? Tem que falar. Sem querer ser religioso, fundamentalista ou fanático. Ansiedade é falta de fé em Deus. Como assim? Se você tem fé que vai estar tudo certo, que tudo é regido por uma consciência maior, por que você está ansioso? Não é só fazer sua parte?
Se eu ativar um símbolo do Reiki agora, vai limitar a energia. O universo simplesmente é. Seja, só isso. Apenas seja. Sem definição, ser o quê? Não. Só seja. Percebe o que você é. Você não é seu corpo, você não é seu nome. É mais fácil de compreender agora. Você não é seus títulos, você não é seu RG, sua conta. Você só é manifestação do universo em sua particularidade. Se você voltar à consciência não racional agora, vocês vão perceber que tudo que existe, existe, sua vida está do jeito que está. A única coisa que mudou foram os minutos. Você só estava sem reagir. Estava vivendo durante esses momentos. Os boletos continuam os mesmos, a casa continua a mesma, a família continua as mesmas. Só que a forma com que nesses momentos você estava inserido nessa realidade, vivendo, estava diferente. Não dá para ficar assim amanhã no horário de trabalho. Concordo. Mas o momento que você puder ficar assim, fique. E todo o seu externo vai replicar isso, gradativamente. As pessoas que te afrontam, gradativamente vão parar de te afrontar. Você não está criando resistência, não está reagindo. Que é agir em cima de. Não que se uma pessoa der um tapa na minha cara, eu tenho que dar outra face. Isso aí quem falou foi outra pessoa. O que ele queria se dizer com isso? Não acho que ele esteja errado. Se você é boa, qual que é a sua outra face? Viu como a interpretação muda? Se alguém for tendencioso, causa uma guerra. Com as palavras de Cristo. Seja aquilo que você busca, porque você já é. Não ligue para o que os outros falam. Os outros falam não é você. Nunca foi. É a projeção da ideia que eles têm de mundo, incluindo de você. Se nem a gente é aquilo que a gente pensa que é, imagina o que os outros pensam. Quer ver um exemplo? Ana, essa, eu acho que é blusa que você está de flor azul. Você gosta dela todos os dias ou só alguns dias? Só alguns dias para ficar em casa. Então, olha que estranho. É um vestido. Sim, mas tem alguns dias que você não gosta tanto dela. Você gosta porque você comprou, adquiriu. Mas tem dias que você não gosta dela. Sim. Não é estranho? Como pode a gente, já mudando de assunto, mesmo ainda, tem dia, um dia está ali vivendo tranquilo e feliz. Espero que seja assim mesmo, tranquilo e feliz. Aí, de repente, você acorda olha no espelho. Cansei da minha cara. Vou mudar tudo. Ué, mas até 10 segundos atrás estava tudo normal. O que foi que mudou? A maneira como você se enxerga. Você pode se reconstruir conforme for possível. Com base naquilo que você é, ou, porque se eu fosse você, eu faria isso. Escutar alguém que projeta sua vontade em cima de você. Porque disseram que tem que ser assim.
Mulher não usa calça, depois de tal idade não põe piercing no nariz, parece ridículo, essas coisas. Algumas coisas que minha avó falava, hoje em dia chegariam à beira do absurdo, mas naquela época era vital, valioso e real, sob a ordem de ser daquele jeito. E tudo que se traz à tona, se a terra do bom pode poucas coisas sem com os grandes povos que esses brasileiros está gravando aí. Ai, ai, vamos caçar minha licença. Ah, tá. Regina, se você pudesse ser qualquer coisa, o que você seria? Agora, não pense. Deixa a energia do corpo manifestar. Isso. Se você pudesse ser qualquer coisa, o que você seria? Ótimo, já veio. Percebe a energia disso no seu corpo. De como cada um de nós está agora, para aquilo que veio em consciência, de como gostaria de estar. Porque se gostaria de estar, é como você é. Qual o primeiro passo a esse caminho? Qual a prioridade? Alguém falou amassar o papel e jogar fora com todo mundo junto. Pode ser. Mas agora é outra energia. Tem uma frase que se fala no motociclismo que é muito legal. Ninguém faz, mas é muito legal. Não importa como você roda, roda de viajar, mas pelo que você roda. Não importa como você vive, é pelo que você vive. O que você está fazendo do raio dessa sua encarnação? Uma hora ela acaba. Para alguns com um dia de vida, para outros com 100 anos. Nossa, não sei. Mas enquanto está aqui, o que você está fazendo com a sua oportunidade de viver as experiências na matéria? Nossa, eu posso perceber a dor e o amor. Enquanto eu estava só no etérico, não dava. Podia transitar no centro espírita ou colar no ombro de alguém dentro de um bar. São dois lados de uma mesma moeda. Não ter um corpo e ficar buscando um, porque se prendeu às coisas da matéria. No outro transitar, não. No outro transitar é para ajudar quem está na matéria. Um centro espírita. Para contribuir para o pessoal que está na matéria, lembrar que também é um espírito e uma alma. Agora, no outro, não, ficou preso. Se alimentar de energia sexual, de vícios e etc. Aliás, a espiritualidade também é um vício. Se usa muito a espiritualidade como fuga. Uma época que estava tão mal comigo mesmo. Eu acho que eu já contei isso para a Ana, talvez para a Regina também, não sei. Saía do passe do kardecismo e estava, em menos de meia hora, estava no Jorei. Mas que fé é essa? Saiu do Jorei. Isso na sequência. Eu me ajoelhava dentro de uma igreja católica. Quando chegava à noite, estava no terreiro. Fui ajudado em todos eles. Hoje eu compreendo de outra maneira. Naquele momento era o que eu estava fazendo, tentando me encontrar. Até descobri que eu nunca tinha me perdido. Era um estado de consciência.
ou anticonsciência. Eu me coloquei no estado mental. Virei um santo? Não. Dá para falar de ansiedade, né? O que é ansiedade para vocês agora? É um estado de espírito? Ou é a falta de si mesmo? Ser a falta de si mesmo, ao mesmo tempo é mais fácil e mais difícil. Porque você já está em si. Mas que si é esse que não se está reconhecendo? Ou se criar personas, ou expectativas. Eu volto para a primeira pergunta. Quanto de você é você mesmo? 0 a 10. E o quanto de você não é você? Sem pensar. 0 a 10. Ué, que estranho. O número que eu ouvi é estranho. Não vou criar nenhum julgamento. Vou pesquisar. Porque eu falei de 0 a 10 e o número não está dentro desse 0 a 10. Então, existem outras dimensões. Existe um processo corporal de Axis que tem o nome de dimensionalidade recíproca. Ele diz algo assim, quando tem algo, sabe quando a pessoa fica doente, vai em todo tipo de médico, faz todo tipo de exame e não acha ali o que é o diagnóstico? É porque aquilo está se manifestando em outra dimensão. Dimensionalidade recíproca. E aquilo na outra dimensão está nos afetando aqui com o corpo agora. Só que quando a gente fala de dimensão, o cognitivo do ser humano, naturalmente, não estou falando que vocês estão pensando assim, imagina que nas estrelas se abre um portal e existe outra dimensão. Não. Essas dimensões estão dentro de nós. Verdade, vocês são um portal. Não pensa. Né? Vocês atravessam esse portal para fugir de si. Né? Muitas vezes por dia. E quem vocês deixam no comando? Bom, as 3 têm classe de bar, 2 são minhas alunas, e uma outra eu terceirizei, mas tudo bem. Lembra de um tal de Big Macs? A gente dá comando para algo, agindo automático. Então a gente não quer viver aquilo. Não posso falar mais. Está no manual. A gente limpou, mas continua criando outras? Não me responde. Eu sim. Tudo se traz à tona. Eita, deixa aí. Um exemplo aqui para a gente ir para algumas ativações. Não, que esses processos verbais não foram eficazes. Eu escolhi algo.
Escolher algo é diferente de querer, desejar ou criar expectativa. Escolher algo tem a ver com o universo da doação e aquilo virar tema, pois tudo está em movimento, uma hora me encontra e eu me abri para receber. Não que eu seja o centro do universo, não é isso. Expectativa é de dentro para fora, você sai para buscar. A pessoa fica com pneumonia, ela tem que expectorar. Não que expectorar tenha a ver com expectativa, são duas palavras diferentes. Ou não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo eu vou expressar, eu vou expressar. Vamos parar de usar as ferramentas? Sério. Vamos parar de usar os reiki. Eu estou falando sério. Vamos parar de usar as ferramentas básicas. A mecânica quântica, as coisas da religião, que a gente escolheu, da fé. Para com tudo isso agora. Esquece. Percebe que você já é tudo isso. Quem é cristão, eu vou perguntar. Existe a luz de Cristo dentro de você nesse momento? Então tá, não precisa buscar. Seja. E quanto mais tempo você for, mais você vai assimilar o que é ser isso. Só se reconheça como parte de Cristo, parte do todo. Ah, mas eu sou um bandista. Tá, tudo bem. Você respira. É o ar que lhe dá vida, a primeira coisa que você fez quando encarnou, e a última que você vai fazer antes de ir. É, né? É o ar. É o sopro da vida, o sopro de Deus, né? É barro. Alguém criou esse barro. Está no mês de quem criou esse barro. O sopro é, vou falar, você tem um mar, um oceano dentro de você? Você tem água salgada em você? Se a lágrima escorrer na sua boca, qual que é o sabor? Não tá. Você tem água doce dentro de você? Estou falando até do físico. Tem rios? Você chega naquele momento que você quer mudar algo, você usa aquela força da mudança que vem da fala. Você tem senso de justiça? Quando você não quer algo que você acha que é ruim, você tem força para mandar aquela demanda embora? Só estou perguntando. Você tem malícia para andar em diversos lugares e continuar sendo boa? Da igreja até um barzinho, um happy hour.
Você consegue perceber a malícia no seu ambiente de trabalho? Ou andando na rua, no centro, uma pessoa mais maliciosa? Você tem essa malandragem? Você gosta de flor, de erva? Você está no meio do mato, você percebe o cheiro das árvores, a cura que tem ali. Você tem a sabedoria dos mais velhos. Ou você para refletir o que é melhor para você. Você põe as coisas em movimento. Faz as coisas acontecerem. Você tem trevos na sua ferida que você faz escolhas. Então, desculpa, você tem os orixás dentro de você. Você busca uma iluminação. Quando você medita, aparecem pensamentos, aparecem demônios, seja da luxúria, seja da avareza, seja da ambição, seja de qualquer fator externo. Quando você começa a meditar, e aí você tem que se concentrar, entre aspas, relaxar, entrar mais para ter introspecção. Você busca atingir o estado da consciência, da luz. Se sim, você tem Buda dentro de você. É isso. Existe um livro indiano chamado Bhagavad Gita. Conta a história de um guerreiro. A história desse guerreiro fala das fases, das coisas que a gente passa na nossa vida, no cotidiano. Onde esse guerreiro é Arjuna. Ele começa a conversar com Krishna, que é como se fosse a consciência dele. Vocês fazem isso? Estão num momento de luta e começa a conversar com a sua consciência. Ou se fosse uma consciência superior, eu faço isso, faço aquilo, entre em dúvida. Então, vocês são Hare Krishna também, vocês têm isso dentro de vocês. É tudo leitura. E aí, quando a gente acredita que a gente está distante disso, a gente fica ansioso procurando. É como se a gente acreditasse que estamos completamente desamparados perante tudo que está acontecendo. E não tem como se afastar da gente mesmo. É impossível se afastar de Deus. Olha que lindo, é impossível se afastar de Deus. Nós somos manifestação e parte dele. É que a gente escutou a vida inteira, ele está no meio de nós. Coisas assim. Ah, ele também está no meio de nós. E por que eu trouxe a fé? Que é um implante de extrator. Isso mesmo. A fé é um implante de extrator. E tudo isso, às vezes, essa busca externa, deixa a gente inconsciente de quem e o que a gente verdadeiramente é. E tudo isso existe, faz parte. E aí, quando a gente percebe o que a gente realmente é, se conecta com o corpo, a energia, tudo, a gente se tornou agora. Grande parte da sociedade vai.
Amanhã eu vou falar das questões físicas, ataque cardíaco, tremedeira, o diazepam, que parece que a gente não tem controle nenhum, porque a gente não tem controle nenhum mesmo. Naquele momento, um ataque de ansiedade. A gente não tem controle, tá? Não sabe o que causou aquilo. Já está no sistema nervoso. Ficou tanto tempo assim que chegou no sistema nervoso. Eu não vou julgar, não. Eu já fiquei assim várias vezes. A ponto de falar, agora eu vou morrer, agora eu tô indo. Tô rindo, mas é sério, na hora, agora eu tô indo. O médico, não, você tá bem. Nessas questões da pressão, não, você tá bem. Você não tem nada, não, é ansiedade. Ah, tomar um diazepam não, ele, eu não quero. Tá bom, então tchau. E por estar consciente, 90% das vezes foi assim, eu fui embora. E fuga do hospital. Por estar consciente, passou. Duas, três vezes, não, aí vou tomar. Só pra ficar na brisa. Eu tinha 26 anos, o olho tremia, a pálpebra tremia, sozinho, 26 anos. Aí eu percebi que eu tenho muita energia. E ainda bem que eu nasci nos anos 70, que senão eu ia ter hiperatividade ou algo assim do tipo. E rotular eu com alguma doença que não existia naquela época. Mas que agora pode existir, não sei. Se no quinto ano, quinta série, quarta série, o apelido pelos professores era Sapeca, eu acho que eu apontava. Sapeca era bem educado, bem gentil. E aí eu percebi que se eu não tivesse alguma atividade física que consumisse, consumisse mesmo, assim, gastasse, que eu direcionasse essa energia, é, é difícil lidar com todas essas energias. Aí eu cresci, amadureci, o que eu fiz? Abri mais um monte de portal de energia para mim. E aí, se não souber direcionar, a energia fica acumulada. Como eu tenho emoções, tenho ainda algumas emoções que foram impactadas por situações da minha vida que ainda não foram tratadas. Quando algo encosta nessa ferida, parece aquele desenho do pica-pau, aquele cara que fica com os olhos para fora. A gente sai da normalidade, não é? Gostoso falar isso. A gente sai da normalidade, é normal. O estado de plenitude. Isso porque eu tenho tatuado no braço uma divindade budista, shintoísta também, no secretismo. Ele é conhecido como o inabalável. Aconteça o que acontecer, ele está no seu estado meditativo, em cima de uma pedra. Quer dizer, bem firme. Ele carrega uma espada para cortar a voz da ilusão, uma corda na outra mão para domar os espíritos indomáveis, né? Baixa frequência. Quem são esses espíritos? Meus pensamentos. 90% dos ataques são nossos pensamentos.
E eles não vêm sozinhos, eles vêm com sentimento e emoção. Vem um batalhão. Os outros 10 podem ser inveja, demanda, qualquer coisa. Mas a grande parte até do que eu achava que era ataque espiritual, e eu mesmo que criei. Estou buscando sair desse contexto, mas a energia aqui está assim. É uma teimosia minha. Queria falar outra coisa que não é para ser dito, sendo que tem que ser dito, tem que ser dito. Fico julgando certo e errado. Até nas coisas que eu falo. Aí eu olho para vocês e falo, não julgue. Não é. Se deixe, se permita. Fala, faça. Estou fazendo, inclusive agora. Mas a relutância em fazer o que deve ser feito é que nada deve ser feito. É só se deixar. A gente não tem que ir nada. Acabei de sair de um curso que falou bem assim. Existe nosso campo morfogenético, como diz na constelação. E esse campo morfogenético da família, de toda a nossa família, está a memória de todas as nossas famílias. Como chega alguém novo, vou repetir essa parte da apostila. É quando alguém nasceu. Ele entra nesse campo morfogenético e já está lá estruturado. E aí a tendência é ele seguir aquelas crenças, aqueles bloqueios, o que está ali. Ele cresce e vai em contato com o campo morfogenético do consciente coletivo. A tendência é seguir aquilo ali. Outra coisa não é real. Harmonizador de constelação ativos. Fazendo essas correntes conforme a permissão do Criador. Seja leve para todos, inclusive para nós, ancestralidade, que só aconteça conforme a vontade do Criador, transformando tudo em bem, em paz, em luz e amor genuíno. Desfazendo as correntes e transformando em luz. Isso porque diz que a gente não pode aplicar reiki com o braço cruzado. Tá frio. Funciona do mesmo jeito. Estou aplicando com a mão, estou aplicando com o terceiro olho. Vocês estão vendo eu teimando comigo mesmo hoje. Gratidão a todos vocês que estão aqui, aos mentores, guias, anjos, aqueles que estudam. Gratidão a esse campo, a essa oportunidade. Todos os portais abertos agora testes. Todos aqueles que vieram, agradeço no devido tempo, podem retornar. Deixo com vocês, quero vocês, pessoal. Perfeito. Regina, você não está com cara de sono. Você está assim, ó, pensando na vida. É, você sabe o que é ativar uma técnica, uma energia, um chakra? É limitar a energia do todo, pegar do oceano inteiro uma gota e falar, eu quero só isso. É o que eu quero cuidar nesse momento, é dessa energia. Só isso. Para esse cérebro, sim. Nós já sabemos tudo, nós somos parte do todo.
Só nos cabe ser consciente. Mas aí eu dou um comando, ou defino algo, ou aplico um símbolo. Eu quero só essa partezinha agora. Para trabalhar algum aspecto com mais profundidade. Sente ao todo o oceano que nós somos, e a nossa vida. Que partezinha você quer tratar agora? Que gotinha de você? Ah, é isso que precisa ser olhado? Se banhe nisso. Tudo faz parte do todo. Convide para dançar. Falando metaforicamente. Ou isso vai ficar dançando dentro de nós. Você que escolhe. Se você vai comandar, você comandar. Em Axis fala. Quem não manipula é manipulado. Tem a ver com manipular os outros. Situações. Pelo menos nesse momento aqui. Ou você manipula suas emoções, seus pensamentos. Ou você será manipulado por ele. Você escolhe. Tá tudo bem, Olivia? Gratidão, Ana. Mexendo. Olivia. Eu falei ontem que podia dar essa sugestão para hoje, ninguém deu. Na hora que ninguém deu, deu um que deu. Amanhã a gente ainda vai fazer um curso aí, eu acho. Curso inédito. Vou por dentro. É provável que seja. Deixa eu só parar de gravar, porque pode mudar.